Converso também com uma instrutora de autoescola especializada em motorista que tem pavor de dirigir. Tem gente que não pega em volante, né? Tem gente que tem horror. É a psicóloga Cecília Bellina. Mas eu acho que com uma moça tão bonita, o jeito perde o medo de guiar só para te dar carona. Eu vou conversar também com a regente e a diretora dos flautistas da ProArte, Tina Pereira e Cláudia Dias. Realmente, isso é um absurdo. Ela bota no volante quem tem medo de dirigir. Eu vou conversar com a psicóloga e instrutora de autoescola, Cecília Bellina. Eu acho que tem gente que finge que não sabe dirigir só para ir conhecer você no consultório, né, Cecília? Há quanto tempo você... Você é instrutora de autoescola? Sou. As duas coisas? As duas. O que veio primeiro, a psicóloga ou a instrutora de autoescola? A psicóloga. E aí, como é que você resolveu ser instrutora de autoescola? Eu sempre gostei de dirigir, sempre dirigi muito bem. E ajudava as amigas de colégio, de faculdade, a tirar aquele medo normal, aquele primeiro medo. E quando eu me formei psicóloga, eu me especializei em medos e aí eu juntei o gostar do volante e a psicologia. Juntou as duas coisas? Juntei as duas coisas. Você criou uma técnica especial? Você dá aula... A pessoa vai no consultório da psicóloga e aí depois tem aula prática no volante? Como é que é? Como é que é a técnica da coisa? O meu consultório é o carro. Ah, é? É. Eu faço a terapia e dou a aula tudo dentro do carro. Na minha técnica só existe a entrevista inicial no consultório. Depois é tudo dentro do carro. Tudo? Tudo. Você tem carteira há quanto tempo? 18 anos. Há 18 anos já? Já. Quer dizer que você está com 36? Há é isso? 20 anos. Você tirou com 18? Você está com 38 anos? Estou. Com essa carinha de menino, 38 anos. Que bom. Que ótimo, que ótimo. Você já pegou assim pessoas... E como é que as pessoas sabem que você usa esse tipo de técnica? Você divulga isso bastante? Olha, eu vim muito por indicação, né? Eu divulgo em alguns lugares, mas... Onde é que é? Onde é que você... Eu já fiz algumas entrevistas, pratica a sua profissão, né? Mas digo, é no Rio ou em São Paulo? Não, é em São Paulo. É aqui em São Paulo. É em São Paulo. E aí, como é que é a aula? Vamos dizer, você chegar lá e dizer assim, olha, eu não sei, eu tenho pavor de guiar, mas eu preciso guiar. E eu tenho 50 anos. Tá. Vale isso? Vale, vale ter 70, vale tudo. Qual foi o aluno mais velho que você pegou? 71, era uma senhora. E ela saiu guiando o carrinho dela? O objetivo dela era ir para Santos. O objetivo dela era ir para Santos, que ela perdeu o marido e ela tinha como prazer ir visitar os netos em Santos toda semana. Então a gente sempre trabalha com o objetivo final da pessoa. A pessoa entra lá e durante a entrevista ela me diz qual é o objetivo final. Ela não vai ter alta enquanto ela não atingir o objetivo final. E essa senhora, o objetivo final dela era ir para Santos. Eu sei, eu mantenho um contato com ela, que ela vai toda semana para Santos. Batidinha? Olha, em garagens no começo, né? É muito comum as pessoas darem uma raladinha em garagem, na entrada. Devia ter garagem acolchoada, né? Para certas pessoas. Pelo menos umas garaginhas maiores, né, Jô? Porque tá cada vez menorzinha. Não, e garagem, porque você se habitua, né? Você já faz aquilo automaticamente. De repente, um dia, se automaticamente sai errado, você arranca. Então, vamos dizer um caso, o meu caso fictício. Eu tenho 50 anos, eu quero muito aprender a dirigir e eu nunca dirigi e tenho medo de dirigir.
Aí como é que você faz? Isso. Você nunca dirigiu. A gente precisa ver se você tem habilitação ou não, tá? A minha escola também, por ter pessoas que me procuram... Habilitação, você diz carteira? Carteira. Não, não tenho. Pessoa não. Então não. tá. Você vai fazer a terapia do mesmo modo, só que aí primeiro a gente vai cuidar de tirar a carteira. Mas a pessoa tem que aprender a guiar antes. Tem que aprender a guiar, vai fazer autoescola comum. Se já existe um caso de medo, eu dou aula para ela. Se não existe... você não faz autoescola comum? Faço. Então ela não pode Para quem tirar... tem medo. Então, a pessoa tem medo, vai lá aí eu e faço quer tirar a carteira. Isso, aí eu faço. Se a pessoa não tem medo, a nossa escola faz, mas não comigo, não com uma psicóloga especializada, faz Tudo com bem. um instrutor normal. Tudo mas eu também tiro carta, normal. E aí, o que você fala para a pessoa? Pré-requisito tem que ter medo, tem que ser medroso. Então, aí a gente começa uma terapia através de uma entrevista. O porquê do medo? É um medo traumático? É um outro tipo de medo? Vamos detectar qual é esse tipo de medo, né? E é partindo desse princípio que eu enfraqueço o medo. O medo, Jô, ele não dá para ser abortado, né? O medo, ele dá. Mas quando o medo é em função de uma desabilidade, tem pessoas que têm uma coordenação. O meu medo é o seguinte, é que a minha coordenação motora é muito ruim. Tudo bem, a prática vai fazer com que você desenvolva a habilidade. Por isso que as aulas são no carro. Aí a gente vai atacar mais na parte prática, tá? Então essa inabilidade, aliás, eu falei desabilidade, falei uma bobagem aqui, me perdoe. Corrigindo, a inabilidade de dirigir pode ser considerada também por falta de coordenação motora, pode ser considerada um medo? Ela pode desenvolver o medo porque ela viu que ela não desenvolveu como os outros. Ela olha para a irmã, ela olha para o pai, todo mundo tira a carta, senta e dirige. Por que eu não consigo? Então ela usa o medo como um recurso. Eu não consigo porque eu tenho medo. Então, por causa da falta de habilidade na coordenação, ela desenvolveu o medo. E na realidade esse medo, ele principiou na falta de habilidade. Qual foi o caso mais difícil que você pegou pela frente? Olha, Jô, não existe caso mais difícil, tá? Eu acho que cada caso é ser humano, né? Sim, mas um caso curioso qualquer, assim, um medo qualquer curioso. Olha, eu peguei um caso muito curioso, mas que não ficou meu. Eu peguei o caso de uma menina que ela dizia que ela não dirigia porque ela tinha medo de andar com alguém do lado. O inverso é muito comum. Eu só ando com alguém do lado. Isso é super comum. Mas ela não dirigia quando tinha gente. Era uma moça? Era uma mulher. Uma de mulher, que idade? uns 35 Casada? anos. Casada. É por causa do marido que ia do lado. Não. Cuidado, olha o sinal ali, vira ali. Acelera, passa. Não, agora não dá. Não é não? Nesse caso, não. Tem muitos casos que é por aí. Então, no caso... Eu sou assim. Quer dizer, só que eu sou o que estou guiando. Quem fica falando é a Flávia. Cuidado, acelera, vira, não vê, agora. Irrita qualquer um.